Então, para começar, é importante a gente entender essa diferenciação básica, tá? Eu sei que todo mundo fala sobre isso, mas é bom deixar isso amarrado agora no começo da aula. Então, qual é a diferença entre atividade física e exercício físico, né? Se a gente for lá nos conceitos do Kaspersen, né, lá da década de 80, o que é que ele falava, né? Ele traz todos esses conceitos, né? Desde da aptidão, do exercício, da atividade física. E o que é que ele fala? E o que é que ele fala lá, né? A atividade física é qualquer movimento resultante de uma contração muscular que promove um gasto energético acima dos valores basais. Né? Então, praticamente a todo momento, nós estamos realizando alguma atividade física, né? Inclusive quando a gente vai dormir, apesar de ser uma atividade física insignificante, né? Mas nós temos a atividade física relacionada ao trabalho, né? Aos cuidados com a casa, aos esportes, e nós temos a atividade física relacionada ao exercício. E o que é que seria o exercício, né? O exercício é aquela atividade física sistematizada, repetitiva, estruturada e que tem meios e fins bem definidos, tá? Então, é importante a gente entender que todo exercício é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Beleza. E aí, quando a gente fala em exercício e estética, né? Exercício físico e estética, o que é que a gente está falando? O que é estética, né? Na verdade, o conceito de estética é algo subjetivo, porque estética está relacionada ao belo, né? O que é belo? E o que é belo para mim, muitas vezes, não é belo para você, né? Tipo, sei lá, minha mãe acha bonito, mas o resto do mundo não acha. Né? Então, é um conceito subjetivo. Né? E ele está muito relacionado com o contexto sociocultural, né? De uma época, de uma região, e por aí vai. Então, um exemplo disso, né, é que os índios acham bonito, por exemplo, usar aquele alargador do lábio. Né? Eles acham bonito, aquilo para eles é belo. Né? Vamos pensar noutra situação. Em outro tempo, né, ter um pouquinho de peso a mais era algo bonito, né? Era algo que representava fartura, um poder socioeconômico mais abastado, né? Uma melhor condição financeira. E hoje, qual é o conceito de beleza, né? Qual é o conceito de estética da sociedade mais ocidental? Em que se transformou isso? São pessoas com corpos extremamente musculosos e um baixo percentual de gordura, ou uma baixa quantidade de gordura. É isso. Então, na verdade, são essas características que terminam norteando o conceito de estética hoje, para a nossa situação, para o nosso país, né, para o mundo mais para o Ocidente. Então, tudo bem. Dito isso, vamos pensar como é que o exercício contribui para uma melhora na estética, né? O que é que o exercício faz lá? Vamos lá. O exercício, a gente faz exercício para hipertrofiar o músculo, né? E o que é a hipertrofia? A hipertrofia, na verdade, ela é o aumento do tamanho da fibra muscular e, consequentemente, aumenta o tamanho do volume muscular, né? Então, se a gente pegar um conceito mais atual, seria o aumento do volume muscular, né? Porque antigamente se falava em aumento da secção transversa, mas o músculo ele não cresce só na secção transversa, né? Ele também cresce em comprimento. Então, o aumento do volume muscular talvez seja um termo mais adequado. Beleza. E o que o exercício faz, além da hipertrofia, para alcançar esses padrões de beleza, né? Esse padrão estético? Ele emagrece, né? Ele contribui ali para o emagrecimento, né? Então, ele torna ali o consumo, a oxidação da gordura mais eficiente, né? Tem a relação com a questão do déficit energético, enfim. Então, é isso que o exercício faz para que você alcance, né? Para chegar nesses padrões aí estéticos, né? Um corpo musculoso, mais massa muscular e uma quantidade reduzida de gordura. Beleza. Agora, quando a gente fala de exercício físico e saúde, o que é que a gente pensa, né? Como é que o exercício ele pode contribuir para isso? Como é que o exercício ele pode contribuir para melhorar a saúde das pessoas?
E aí, a gente tem hoje, né, todo mundo sabe que o sedentarismo ainda é um dos principais males do último século, né, do século XXI. Então, o sedentarismo é um problema muito sério que está relacionado com morte e o exercício ele entraria nesse contexto, né, de reverter essa situação. Então, quando a gente fala de exercício para a saúde, a gente imagina o quê, né? Aquele senhor, né, aquele adulto de meia idade que vai no médico, pega os exames, aí fala, olha, médico, pressão aumentou um pouco, hein? Pressão tá aumentando, tá limítrofe, ó, a insulina aqui deu um probleminha, né? Vai fazer exercício que você resolve isso, né? Vai procurar um professor de educação física. Então, normalmente, a gente tem essa ideia, né? De que o exercício, ele de fato vai melhorar esses parâmetros de saúde, né? Ou vai restaurar esses parâmetros de saúde. Então, o exercício está associado ao controle da pressão arterial, ele está associado ao controle do metabolismo da glicose, né? A melhora da sensibilidade da insulina, com a prevenção de inúmeras doenças e por aí vai. Então, basicamente, o exercício ele tem um papel de reduzir morbimortalidade, é isso? De reduzir a quantidade de doenças associadas ao sedentarismo e de morte precoce devido ao sedentarismo. Beleza? Tranquilo. E de onde começou essa história? Quem foi que disse que o exercício ele fazia isso? Quem disse que ser mais ativo era melhor para a saúde, né? Quem era mais ativo vivia mais. E aí eu vou trazer um pouquinho desse contexto histórico, tá bom? Então, isso começou lá na década de 50, né? Com um médico pesquisador chamado Jeremiah Morris. Esse cara ele fez uma contribuição fantástica para a ciência, inclusive ele recebeu medalha de honra na Olimpíada de Atlanta, né? Hoje já faleceu, é falecido, né? Mas ele deu uma grande contribuição para a ciência do exercício. E aí o que aconteceu? Lá na década de 50, o Jeremiah Morris ele publicou um estudo chamando atenção para o seguinte fato. Trabalhadores que faziam mais atividade física durante o trabalho morriam menos e tinham menos problemas cardiovasculares do que trabalhadores que faziam menos atividade física durante o trabalho. Então, a comparação clássica era dos cobradores e motoristas de ônibus de Londres, né? Londres, naquela época, tem aqueles ônibus, né, double deck, né, que são 2 andares, e o motorista, enquanto o motorista dirigia, o cobrador ele ficava andando de um andar para o outro, porque ele precisava recolher as passagens, né? Então, ele tem que ficar subindo, descendo, andando do lado para o outro, o cara se mexia o tempo inteiro. E ele percebeu que, de fato, os motoristas morriam mais cedo e tinham mais problemas cardiovasculares do que os cobradores. Numa segunda comparação, ele pegou indivíduos que trabalhavam sentados no escritório, né, que trabalhavam sentados o dia inteiro, fazendo tarefa de escritório, com carteiros. E, poxa, o carteiro anda o dia inteiro, né? E ele percebeu que, da mesma forma, os carteiros morriam menos e tinham menos problemas cardiovasculares. A partir daí, né, uma série de pesquisas terminaram seguindo esse mesmo caminho e reforçaram esses achados do Morris, né? Então, sedentarismo, ele mata, né? Sedentarismo reduz seu tempo de vida. Sedentarismo aumenta a chance de você desenvolver alguma doença e por aí vai. Só que é o seguinte, não é qualquer atividade que funciona. Né? Parece que as atividades vigorosas, moderadas e vigorosas, elas parecem ser melhores do que as atividades leves. Né? Então, faça atividade, mas faça atividades moderadas e atividades vigorosas. É justamente as recomendações que nós temos hoje. Né? Se nós pegarmos essas recomendações mais tradicionais, o que é que tem lá? Você precisa acumular 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Né? É uma recomendação genérica que fala de quê? De atividade. Né? É importante deixar claro isso. Ela não está falando de exercício, ela está falando de atividade. Como você vai fazer essa atividade? Não interessa. Né? O importante é que você alcance essa quantidade mínima para conseguir preservar a sua boa saúde. E aí, beleza, né? Passou tudo isso e na década de 90
veio o Steven Blair, né? Que o Steven Blair, nessa área, né, de exercício e saúde, é um dos caras mais conhecidos, né? Um dos caras que mais publicam nessa área de exercício e melhora da saúde, enfim. Inclusive, ele é professor de educação física, tá? Ele publica muito com os médicos e ele é professor de educação física. E foi ele que começou, né, com essa coisa do atividade física e saúde, enfim. Só que na década de 90, o que é que ele fez? Ele disse, olha, eu não quero mais saber do nível de atividade física. Eu vou comparar um componente, uma capacidade física. Eu vou colocar uma capacidade física, né? Eu vou comparar o efeito de você ser bem condicionado ou menos condicionado na saúde, né? E qual era essa condição, né? Qual era esse componente da aptidão física? Era o condicionamento cardiorrespiratório, né? Que era avaliado através de um teste cardiopulmonar de esforço máximo. E o que é que ele percebeu? Ele fazia o seguinte, esses estudos, eles eram realizados com indivíduos que passavam numa clínica de medicina preventiva, né? Então, os indivíduos passavam na clínica para fazer aquele check-up, né, que todo mundo faz, check-up de prevenção para ver se está tudo bem, exame de sangue, mensura a pressão, responde lá uma anamnese, diz se é fumante ou não, e aí no final vai lá e faz um teste de esforço cardiopulmonar máximo. E aí o que é que aconteceu? Ele pegou esses registros, né, todos esses registros dessas pessoas, que foram mais de 30 mil registros, e foram acompanhando, e começaram a acompanhar ao longo do tempo. Então, eles, no final do estudo, né, eles ligavam para o pessoal e perguntavam, fulano tá aí? Não, fulano infelizmente morreu. Aí, bom, meus pêsames, mas ele morreu de quê? E ele ia lá e dizia, olha, fulano morreu disso, teve problema, morreu do infarto, né? Sei lá, morreu de câncer. E ele ia lá e anotava. Aí, depois ligava novamente. Ciclano tá aí? Não, Ciclano tá aqui. Ah, beleza. Ele tá bem, né? Tá vivo. Não, tá bem, tá vivo, tá aqui. Ele ia lá e anotava. E aí ele fez uma análise estatística com esses dados e começou a cruzar esses dados, né? Tentar fazer associações com esses dados. E o que é que ele percebeu a partir dessas associações, né? Que homens bem condicionados, os homens que apresentavam os maiores níveis, né, de condicionamento cardiorrespiratório, mesmo tendo 2 ou 3 fatores de risco, ou seja, ele tinha um alto nível de condicionamento cardiorrespiratório, mas fumava, tinha pressão alta e, sei lá, tinha um problema lá com a insulina. Tinha 2 ou 3 fatores de risco. Mesmo assim, eles ainda tinham 15% menos de chance de morrer do que homens com baixo condicionamento físico, sem nenhum fator de risco. Olha só. Então, um cara que é aparentemente saudável, mas que tem um baixo condicionamento físico, uma baixa condição cardiorrespiratória, ele ainda tinha mais chance de morrer do cara que era bem condicionado, mas tinha 2 ou 3 fatores de risco. Isso é muito louco, né? Quer dizer, poxa, como é que pode, né, uma valência física ser tão importante assim para a saúde, né? E aí, para as mulheres, pessoal, essa diferença aumentava. As mulheres que tinham um alto condicionamento físico, um alto nível de condicionamento cardiorrespiratório e tinham 2 ou 3 fatores de risco ali para a saúde, elas tinham 50% menos chance de morrer do que mulheres que não tinham nenhum fator de risco, mas que tinham baixo condicionamento físico. Então, olha só, não é só fazer atividade física. Parece que ter um bom condicionamento cardiorrespiratório é importante também, né? Olha só que louco isso aqui, ó. Você tem aqui, nessa barrinha aqui, você tem as pessoas que morrem, né? Você tem a quantidade de pessoas que morrem a cada 10 mil pessoas por ano, né? E isso aqui são pessoas de alto condicionamento físico e que possuem 2 ou 3 fatores de risco para a saúde. Já essa barrinha aqui da frente, ó, são indivíduos que têm um baixo condicionamento físico, mas não tem nenhum fator de risco para a saúde. Então, perceba que essa barrinha daqui é menor do que essa. Então, pessoas que são pouco condicionadas e não têm nenhum fator de risco, ainda tem mais risco de morrer do que pessoas que são bem condicionadas e têm 2 ou 3 fatores de risco.
E aí, mais à frente, o que é que aconteceu? Eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que fazer atividade física é importante e melhorar o condicionamento é importante também. Vamos misturar os dois? Vamos fazer uma análise com tudo junto, né? Então pega todos aqueles dados lá dos exames, pega o condicionamento cardiorrespiratório dos indivíduos, pega a quantidade de atividade física que ele faz aí por semana e vamos colocar tudo junto para fazer uma análise, né? E aí foi isso que eles fizeram. E o que é que eles descobriram? Que pessoas mais condicionadas, né, que tinham uma alta aptidão cardiorrespiratória, mas que não alcançavam as recomendações de atividade física mínima para a saúde, elas apresentavam maior risco de morte, né? Então, beleza. Mesmo que elas tivessem uma baixa quantidade de atividade física, elas ainda apresentavam um menor risco de morte. Agora, já as pessoas que tinham um baixo condicionamento físico, mas alcançavam ali as recomendações mínimas de atividade física para a saúde, né? Elas batiam lá as recomendações do Colégio Americano, aquelas recomendações dos 150 minutos, elas tinham um risco igual às pessoas que tinham baixo condicionamento físico e não alcançava aqueles níveis mínimos de atividade física. Então, pera lá, né? Olha só o que aqui aconteceu, né? Então, parece que melhorar o condicionamento ainda é mais importante do que só fazer atividade física, né? Então, se a gente vamos pensar que se você quer proteger mais o cara, você tem que melhorar a aptidão cardiorrespiratória dele, né? Então, depois de saber que a atividade física era importante, a gente começou a saber também que melhorar a aptidão cardiorrespiratória parecia ser mais importante ainda. E aí, mais recentemente, né, começou a se chamar a atenção para outra valência física, né, outro componente da aptidão física, O condicionamento dela é baixo. Que é a força muscular. Né? Então, os estudos começaram a mostrar também que a força muscular ela era inversamente proporcional à morrer por qualquer causa, né? Então, tipo, quem tinha mais força, quem era mais forte, morria menos. Já quem tinha menos força, morria mais. Então, além do condicionamento cardiorrespiratório, a força muscular parece ter uma relação muito próxima com a saúde, né? E aí, essa força ela tem relação também com morte por câncer, né? Quem é mais forte morre menos de câncer, né? De diversos cânceres. A força tem relação também, a força ajuda a proteger, né? Indivíduos com hipertensão de morte por todas as causas, né? Então, se é hipertenso, tem doença cardiovascular e é forte, você tem menos risco de morte. Para completar, a força tem relação com taxa de suicídio de adolescentes na idade adulta, na verdade, né? Essa força ela é avaliada quando o indivíduo é adolescente e é verificada na fase adulta. Então, adolescentes mais fortes se suicidam menos na idade adulta, né? E também adoecem menos de doença cardiovascular. Então, olha só, nós temos dois componentes aí da aptidão física que são importantes a gente melhorar quando a gente fala de saúde. Né? Então, exercício para a saúde, eu tenho que melhorar a aptidão cardiorrespiratória do cara e tenho que aumentar os níveis de força muscular, porque são fatores de proteção, né? Quem tem maiores níveis de cada um vai ter aí uma menor chance de morrer por qualquer causa. Show de bola! Além disso, nós temos seria mais um componente aí da aptidão física, que seria a composição corporal, né? O que é a composição corporal propriamente dita, né? A composição corporal está relacionada à compartimentalização dos nossos tecidos orgânicos, né? Então, quando a gente faz aquela avaliação, né? Aquela avaliação física com bioimpedância, com dobra, enfim, que a gente estima a composição corporal, a gente está estimando a quantidade de tecido de cada tecido, né? Do tecido do músculo, a quantidade que a gente tem de gordura, de osso, enfim. Então, está relacionada à compartimentalização dos nossos tecidos orgânicos. E o que é que importa aqui, né? Importa o seguinte, que se você tem excesso de gordura, né? Você tem excesso de gordura, especialmente a gordura visceral, né? Que é aquela gordura que a gente acumula ali na cavidade intraabdominal, você tem um risco aumentado para doenças cardiometabólicas e doenças infecciosas, né? Tanto é que a obesidade ela é aí um fator de risco importante, né? Nessa época de Covid aí, né?
quem é obeso termina morrendo mais de doença infecciosa, aí, a doença causada pelo coronavírus. Por outro lado, uma maior quantidade de massa muscular também está relacionada ao menor risco de morte, né? Então, preservar o músculo, aumentar o músculo, é importante para preservar a saúde. E aí a gente pode falar hoje do obeso sarcopênico, né? Que é aquele obeso que, além do excesso de gordura, ele tem uma baixa quantidade de massa muscular, que inclusive é um péssimo prognóstico, né? Para tratamento de câncer, enfim. Então, se ele é obeso e tem pouca massa muscular, ele ainda tem mais risco de morrer do que quem é só obeso. Interessante, né? Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Pô, ainda bem que eu estou assistindo aqui. Tá... Beleza, pessoal, vamos em frente agora. E aí nós vamos entender agora o papel da gordura, né? O papel do tecido adiposo na doença, né? E o que é esse tecido adiposo, né? O tecido adiposo é aquele tecido que armazena a gordura, né? A casinha da gordura. Então ele tem esse formato aqui, né? Ele é formado por várias bolinhas, né? Tem forma de globo. E o que acontece? Eles são tipo uns saquinhos, né? Então a gordura vai passando aí perto e vai sendo armazenada nesse saquinho. E à medida que você mais armazena a gordura, você vai enchendo esse saquinho, você vai inflando esse saquinho, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu falei lá na frente, né, que a gordura visceral era uma gordura mais associada à doença, né, não que a subcutânea, que é aquela gordura que fica embaixo lá da derme, né, ela não seja também potencialmente perigosa para a saúde, mas a visceral ela termina sendo mais perigosa, né? Então eu vou falar um pouquinho dessa gordura e, na verdade, agora eu vou falar um pouquinho da patogênese, né, relacionada ao excesso de gordura. Então, antigamente, a gente acreditava que a gordura ela tinha uma única e exclusiva função, que era armazenar energia. Por sinal, armazena muito bem, né? A gordura é uma forma excelente, eficientíssima de armazenar energia. E a gente acreditava que a função dela, do tecido adiposo, era só esse, né? Armazenar energia ali para quando precisasse, a gente ter aquela energia de reserva ali para usar, né? Só que aí a gente começou a ver que não era só isso, né? Então a gordura, ela tem um papel importante na regulação do nosso metabolismo. Ela também ela funciona como uma proteção para os nossos órgãos internos, além também de atuar na termogênese ali, né? Como isolante térmico, na verdade, de alguns órgãos. Mas recentemente, né, eu diria uns 3 anos atrás, a gente terminou descobrindo algo mais complexo, né? A gente achava que a gordura era aquela coisa parada, né, que não se mexia e tudo. E agora a gente entendeu que a gordura ela funciona como órgão endócrino, né? O tecido adiposo ele funciona como órgão endócrino. Então, o que é esse tecido adiposo faz? Ele secreta fatores, né? Secreta citocinas, que na verdade são conhecidas como adipocinas, né? Porque é secretada pelo tecido adiposo. E esses fatores, né? Essas citocinas, esses hormônios, eles terminam caindo na corrente sanguínea e atuando em órgãos distantes. Então, o tecido adiposo ele terminou sendo descoberto como um órgão endócrino e um órgão extremamente complexo, né? Dinâmico. É uma coisa que a gente está olhando essa figura aqui, mas o tecido adiposo é uma coisa extremamente complexa. Para vocês terem uma ideia, isso aqui seria uma situação de um indivíduo com peso normal, né? Então, isso aqui seria um tecido adiposo saudável, né? O que é que tem nesse tecido? Na verdade, esse tecido ele é ligado pelo estroma, né? Pelo tecido que sai ligando todas esses saquinhos, né, de gordura. E junto com esse tecido aqui, você tem vasos sanguíneos, né, que estão nutrindo esse tecido, né? Então tem que chegar a nutrição nesse tecido e chega por esses vasos. Além desses vasos, você também tem células do sistema imune, né? Num tecido adiposo ali equilibrado, né, de um jovem com peso, normopeso, né, eutrófico, você teria uma quantidade reduzida dessas células imunológicas e você teria um equilíbrio. Então, quem são essas células do sistema imune, né? São as células responsáveis por nossas defesas.
Então, o que acontece? Ele ali é o segurança do nosso organismo, né? Tudo que entrar ali no nosso corpo que for potencialmente perigoso, a célula do sistema imune vai lá e resolve o problema. Então, na verdade, quando elas estão no tecido adiposo, elas estão controlando aquele ambiente, né? Mantendo aquele ambiente equilibrado. E aí, o que acontece no caso da obesidade, do excesso de peso, né? Você tem um excesso de nutrientes, né? Você tem nutrientes sobrando e você precisa guardar em algum lugar. Onde é que você guarda? Lá no tecido adiposo. Tá? Então, esses saquinhos eles vão aumentando de tamanho, eles vão expandindo até o ponto que ele não consegue mais expandir. E o que é que ele faz? Ele estimula a síntese de novas células adiposas, né, que serão os novos adipócitos. Então, esse tecido, ele aumenta tanto pela hipertrofia quanto pela hiperplasia, né, pela quantidade de adipócitos, não só pelo tamanho. E aí, pessoal, você imagina um indivíduo com obesidade, né, que ele tem aquele excesso de excedente de energia, né, e ele vai acumulando tudo aquilo e esse adipócito ele vai crescendo, ele vai expandindo. Aí vocês imaginem agora que essa sala aqui que a gente está no Zoom, ela é uma sala que ela cabe até 200 pessoas. E aí a gente coloca, sei lá, 50 mil. Como é que vocês acham que vai ficar? Se eu botar aqui para ver todo mundo, ia ficar tipo uma tela de pixel, né? Porque não tem mais para onde ir, né? Sai esmagando todo mundo, deixando todo mundo pequenininho. E o mesmo acontece no tecido adiposo, né? Você termina cedendo a capacidade que aquele tecido adiposo tem de armazenar gordura. E o que é que acontece? Ele vai sufocando. Então, um dos primeiros passos, uma das primeiras coisas que acontece é que ele vai restringindo a passagem de nutrientes pelos vasos, né? Então, vai chegando menos nutriente no tecido. E se chega menos nutriente, esse tecido vai começar a morrer. Quando ele começa a morrer, ele sinaliza para as células imunológicas, né, que estão ali perto do tecido. Ele diz, olha, está acontecendo alguma coisa aqui. Né? É igual quando a gente corta um dedo, né? Tem um corte no dedo, o que é que acontece? Sistema imune, vem cá, vem resolver isso aqui. Ó, estabiliza, combate ali os possíveis agentes infecciosos ali daquele momento e inflama, né? Tem dor, tudo, e depois começa a ter uma reação anti-inflamatória para reequilibrar o sistema. E aí, com tecido adiposo, acontece a mesma coisa. Né? Vai ter aquele dano ali, aquela isquemia no tecido, né? Não vai chegar oxigênio do jeito que era para chegar, o tecido morre, gera um estresse. Estresse. Vem células imunológicas, vem reparar isso aqui, vem resolver essa bronca. Né? Então, você termina recrutando, né, uma maior quantidade de células imunológicas para aquele tecido. Então, de cara vem os linfócitos NK, né, que são linfócitos que têm uma ação menos específica, né, eles são mais gerais. Então, eles chegam lá e dizem, olha, vou produzir aqui uma substância, vou produzir interferon gama para sinalizar para as outras células imunológicas virem aqui me ajudar. Aí, beleza, ele inicia. E aí vem um monte de célula T, vem os macrófagos, e eles começam a produzir substâncias pró-inflamatórias nesse tecido. Por quê? Porque eles querem resolver a conta. Eles, não, vamos resolver isso aqui, vamos meter inflamação aqui para acabar com essa bagunça. Beleza. Qual seria a reação normal, né, seguida da inflamação? Seria a reação anti-inflamatória. Então, da mesma forma que tem as células de defesa, que elas são pró-inflamatórias, né? Então, imagina o segurança, né, no estabelecimento. O segurança, ele normalmente faz dois papéis. Ou ele parte para bater, ou ele parte para separar, né? Quando ele vê que tem alguma coisa potencialmente perigosa, ele vai para resolver. Mas quando ele chega e o negócio está tumultuado, ele parte para acalmar, né? Ele parte para tranquilizar o pessoal, para voltar tudo ao normal. Então, isso acontece também com as células imunológicas, né? Enquanto as células pró-inflamatórias elas vêm para dar porrada, as células anti-inflamatórias vêm para reequilibrar o sistema. Só que a gente está falando de obesidade, pessoal. A gente está falando de um tecido adiposo lotado ali de gordura, expandido, né? Hipertrofiado, cresceu em quantidade. E quando você inflama, ele continua tendo aquele problema, né, de sufocar o vaso, né, de aumentar a isquemia, ou seja, o problema ele não se resolve. Então, ele continua sinalizando, ó, vem células pró-inflamatórias, vem células pró-inflamatórias.
E aí, ó como fica o tecido adiposo. Isso aqui seria o tecido adiposo de um sujeito eutrófico. Esse aqui seria o tecido adiposo do obeso. Olha a quantidade de células imunológicas que infiltram nesse tecido, né? Então, essas células imunológicas, elas estão ali produzindo citocinas pró-inflamatórias, elas estão aumentando a inflamação, né? As citocinas mais conhecidas, né, são a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, né? Então, você aumenta os níveis de interleucina 6, aumenta os níveis de fator de necrose tumoral alfa. E o que é que acontece? Esse tecido adiposo, ele fica com estado pró-inflamatório. Essa inflamação, ela termina caindo na corrente sanguínea, tá? E termina caracterizando um estado que a gente conhece como inflamação crônica de baixo grau, né? Todo mundo certamente já ouviu esse termo, né? Que é algo que está associado ali a diversas disfunções metabólicas, a diversas doenças metabólicas, inclusive doenças de ordem neurodegenerativas. Você tem alteração aí, está relacionado com a inflamação crônica de baixo grau. Então, o indivíduo obeso, ele é de 2 a 3 vezes mais inflamado do que o indivíduo eutrófico. Beleza, mas o que é que influencia essa coisa toda da inflamação? Bom, vamos entender qual é o papel da gordura, né? O que é que o excesso da gordura causa. Vamos lá, não entre em pânico, tá bom? Dá uma olhada na figura e foca nas cores, tá bom? A gente tá vendo aí uma célula. Beleza? Isso aqui é uma célula, isso aqui é uma membrana da célula, isso aqui são receptores da membrana celular. Quando a gente fala de metabolismo da glicose, a gente está falando o seguinte, que você vai se alimentar, a glicose vai cair na sua corrente sanguínea e ela vai sinalizar para o pâncreas, as células beta do pâncreas, produzirem insulina. Por quê? O que é que a insulina faz? Qual é o papel da insulina? É simplesmente botar a glicose para dentro da célula. Então, vamos lá. A glicose caiu, sinalizou para o pâncreas. E olha o que acontece. A insulina, ela vai se conectar no seu receptor específico na parede celular, na membrana celular. E ela vai desencadear uma série de reações celulares, né? Então, eu vou pedir para vocês focarem nessa caixinha verde, né, que é a via da fosfatidil-inositol 3 quinase. Ela vai ativar essa cadeia de reações dessa via, que, por sua vez, vai ativar uma proteína transportadora de membrana, conhecida como GLUT4, né? E o que é que essa GLUT4 faz? Ela simplesmente sai aqui do interior da célula, vai lá na membrana, pega na mão da glicose e bota a glicose para dentro da célula, tá certo? Então, esse é o processo fisiológico, né, em que a glicose entra dentro da célula ou do metabolismo da glicose. Beleza. O que é que acontece com o indivíduo obeso? Olha só, o indivíduo obeso está com aquele tecido adiposo enorme, né, que não tem mais onde guardar gordura, né, não tem como armazenar mais gordura. Então, chega o ácido graxo e o glicerol para entrar para formar o triacilglicerol dentro da célula adiposa e ele tem que voltar, porque não tem mais espaço para ele. Então, o que é que acontece? Ele fica circulando no sangue. Né? Então, você tem um aumento da quantidade de ácido graxo circulando no sangue. E aí, esse ácido graxo, imagina aqui que eu tenho uma parede de uma célula, né? Só que eu também tenho um monte de ácido graxo circulante aqui, ó, na parede da célula, que termina atrapalhando a chegada da insulina no seu receptor. Quando a insulina não chega no seu receptor, ela não bota a glicose para dentro da célula. Então, a glicose ela permanece no meio extracelular, avisando para o pâncreas assim, ó, ei, eu não entrei na célula ainda, eu estou aqui esperando para entrar, manda mais insulina. Então, o pâncreas, por sua vez, vai lá e manda mais insulina. A insulina não chega no seu receptor. Então, você termina acumulando uma quantidade alta de glicose no meio extracelular e uma quantidade alta de insulina, né? Então, você tem uma hiperglicemia e uma hiperinsulinemia. Beleza? Qual é a doença que está relacionada aí com açúcar no sangue? A diabetes. Beleza.
Aí, beleza, você tem um monte de insulina aqui, o que é que acontece? Os receptores de insulina, eles começam a se fechar, porque eles dizem, caramba, tem muita insulina no meio extracelular. Se essa insulina toda chegar, vai dar uma reação exagerada aqui. Então, vamos começar a fechar, né? E você começa a diminuir os receptores. E aí, para completar a bagaça, né, da célula, o que é que acontece? Aquelas citocinas pró-inflamatórias, né, que foram produzidas lá no tecido adiposo, que começaram a circular na corrente sanguínea, elas começam a se ligar a receptores específicos na membrana celular. Só que quando elas se ligam a esses receptores, elas terminam embarreirando essa reação em cadeia aqui da insulina. Ou seja, a insulina ela é prejudicada antes de chegar na célula, na membrana da célula e dentro da célula. Então, que quadro é esse? Um quadro de resistência à insulina, que se ele permanece, se ele se prolonga, ele termina se transformando em uma diabetes tipo 2. Beleza. Só que essa situação ela não reflete só na questão metabólica, numa disfunção metabólica. Ela termina refletindo também em uma disfunção cardiovascular. Por exemplo, a resistência à insulina e a inflamação crônica de baixo grau estão associadas ao aumento da pressão arterial, à hipertensão. Então, o tecido adiposo, ele produz substâncias que vão aumentar essa pressão arterial, o vaso ele vai ficar mais prejudicado, a resistência vascular periférica ela vai aumentar e a pressão vai aumentar. Então percebam que quando o negócio começa a desajeitar, vai desajeitando tudo de uma vez, né? Tudo vai ficando ruim. E aí, beleza. Então, o que é que nós temos ali relacionado com aumento da gordura, com excesso de gordura corporal? Nós temos associações com resistência à insulina, hipertensão arterial, dislipidemia, inflamação crônica de baixo grau, excesso de radicais livres, excesso de estresse oxidativo e por aí vai. E esses fatores eles estão diretamente associados com o surgimento de doenças cardiometabólicas, Alguns aí já são a hipertensão, por exemplo, a entrada para as doenças cardiovasculares. Então, beleza. Então, esse é o contexto da gordura, do excesso de gordura no surgimento de doenças. E agora vamos falar um pouquinho de coisa boa, que a gente só falou de desgraça até agora. Vamos falar de coisa boa. Qual seria o papel do esforço, Qual seria o papel do tecido muscular em restaurar tudo isso? Porque a gente sabe que exercício é importante, E assim como a gordura, a gente entendeu que o músculo ele não é só um órgão locomotor, Que dizia, não, o músculo serve para quê? Não, serve para se mexer, para mobilidade, para andar, tal, porque o osso não mexe sozinho, ele precisa do músculo. Mas hoje a gente começou a entender também, um pouquinho depois da gordura, que o músculo ele também funciona como um órgão endócrino, Então ele produz e secreta ali uma série de fatores, fator de crescimento, hormônios, citocinas, que também vão atuar em órgãos distantes, que são conhecidos como mioquinas, que são os fatores produzidos pelo músculo. E aí, beleza. Em relação à resistência à insulina, olha só que interessante. Quando você contrai o músculo, quando você está fazendo exercício, a tua contração ela precisa consumir ATP. É isso? Adenosina trifosfato. Ela precisa consumir ATP para gerar energia, E aí vai resultar em uma célula de ADP e um AMP. Esse processo de refosforilação do ATP, para conseguir energia, ele termina estimulando uma via conhecida como AMPK, que é uma proteína quinase ativada por adenosina monofosfato. E o que é que esse AMPK faz? Ele vai lá, faz uma série de reações dentro da célula e estimulam a atividade do GLUT4. Ou seja, sabe aquele problema lá que o GLUT4 ele não funcionava, ele não ia buscar a glicose na parede da célula porque a insulina não chegava? A contração muscular faz isso acontecer independente da insulina, tá? Então, ele estimula essa atividade do GLUT4 que vai lá na membrana celular e bota a glicose para dentro da célula, contribuindo para restaurar o metabolismo da glicose.
Além disso, pessoal, o músculo ele produz fatores anti-inflamatórios, né? Citocinas anti-inflamatórias. Então, ele termina ajudando a restaurar o estado anti-inflamatório sistêmico, né? Ele termina combatendo aquela inflamação crônica de baixo grau. Então, ele estimula, por exemplo, a mudança de fenótipo das células imunológicas de um fenótipo pró-inflamatório para um fenótipo mais anti-inflamatório. Isso tudo termina resultando numa melhor saúde cardiometabólica. E aí, voltando aqui, eu vou trazer para vocês como é que a gente enxerga hoje essa diferença entre estética e saúde, né? Exercício para estética é diferente de exercício para saúde. Então, o que é que o exercício para estética faz, né? O exercício para estética, ele aumenta, ele hipertrofia, ele emagrece. Já o exercício para saúde, ele precisa melhorar o VO2, o condicionamento cardiorrespiratório, ele precisa aumentar os níveis de força e ele precisa melhorar a composição corporal. E o que é essa composição corporal, né? Composição corporal, como a gente viu, se você quer melhorar, o que é que você tem que fazer? Aumentar o músculo e reduzir a gordura. O que é aumentar o músculo e reduzir a gordura? É hipertrofiar e emagrecer. Então, se você quer melhorar a composição corporal, você tem que hipertrofiar e emagrecer também. Da mesma forma que você faz lá quando você quer melhorar a estética. Então, eu proponho uma nova forma de pensar esse modelo, né? Ao invés da gente pensar saúde é diferente de estética, no exercício para a saúde é diferente do exercício para a estética, a gente deveria pensar o modelo da seguinte forma, né? Melhorar o VO2, melhorar a força e melhorar a composição corporal, que é emagrecer. E lembrando que emagrecer é reduzir a proporção da gordura corporal. Então, se eu aumento o meu músculo e não altero minha quantidade de gordura, eu estou emagrecendo também. Então, hipertrofiar também está dentro de emagrecer. Então, agora a gente passa a considerar todos esses componentes relacionados à saúde. E, obviamente, né, aquele componente lá da composição corporal, ele está relacionado, ele pode ser entendido também como uma questão estética. Mas aí não é a forma que a coisa é, mas é a forma que a gente entende a situação, tá bom? Então, o que acontece? Se a gente quer melhorar a saúde, a gente vai ter que usar estratégia. Se a gente quiser melhorar a estética, a gente vai ter que usar a mesma estratégia. Vocês estão entendendo? Não tem diferentes estratégias para trabalhar saúde e trabalhar estética. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Eu trouxe alguns estudos para a gente exemplificar isso. Olha que louco. Esse estudo, né, o estudo da TRAP, com treinamento intervalado de alta intensidade. Então, ele comparou um treino intervalado de alta intensidade com um treino contínuo moderado, né? Esses treinos eram realizados durante 15 semanas, 3 vezes por semana. Olha só o perfil das mulheres, né? Eram mulheres jovens que tinham o IMC, né, ali dentro do o IMC diautrófico. No entanto, elas apresentavam um percentual de gordura de sobrepeso e um VO2 zoado, né, um VO2 baixo. Então, não eram mulheres tão saudáveis assim, né? E aí elas, beleza, né? Dividiram em 3 grupos, né? Um grupo fazia treinamento intervalado de alta intensidade, um grupo fazia um contínuo moderado e o outro grupo era o grupo controle, não fazia exercício. Então, quem fazia o HIIT fazia um CIT, na verdade, né? Que eram sprints de 8 segundos, recuperando 12 segundos. Eles faziam isso 60 vezes, né? Que dava um total aí de 20 minutos de treino. E, na verdade, elas não começavam fazendo isso, né? Elas iam fazendo aos poucos. Na primeira sessão fazia alguns tiros, na segunda aumentava, e até chegar a esses 60 tiros com 60 recuperações. Quem fazia contínuo moderado fazia utilizando o parâmetro do VO2, né? Utilizando 60% do VO2 máximo. Então, é aquele exercício ali que você fica um pouquinho ofegante, mas é confortável, você consegue fazer. E eles progrediam de 20 a 40 minutos de exercício nas 3 vezes por semana. E aí essas mulheres elas foram avaliadas para a composição corporal por DEXA, né? Aquele scanner gigante que escaneia todo e dá ali tua gordura visceral, gordura subcutânea, gordura total. E fizeram também, avaliaram a resistência à insulina pelo índice Roma. Olha só o que aconteceu.
As mulheres que fizeram o CIT, elas melhoraram seu VO2 em 26%. Tá? Quem fez o contínuo melhorou em 19%. E o grupo controle não melhorou, né? 2% ali que é irrelevante. Mas vamos lá para os resultados da gordura total. Olha só a quantidade de gordura que quem fez HIIT perdeu. Olha só, foi o único que perdeu gordura, foi o único grupo que perdeu gordura de forma significativa, tá bom? Vê que não teve alteração para o contínuo, nem teve alteração para o controle. Outro dado interessante, a mudança na gordura visceral, né? A quantidade de gordura visceral. Apenas quem fez o HIIT perdeu gordura visceral. E apenas quem fez o HIIT melhorou os níveis de insulina, né? Baixou aquela insulina no jejum. Para completar, teve uma correlação aqui entre a redução da gordura abdominal e a redução nos níveis de insulina de jejum. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, se você pega essas meninas na academia, né, se elas chegam para treinar com você, elas dizem, olha, eu sou sedentária, nunca treinei, eu estou nessa situação aqui. Qual estratégia você ia usar? Ela quer saúde. Qual foi a estratégia que mais melhorou a saúde dela? O CIT. Aí, beleza. Ela chegou na outra ocasião e falou, olha, eu vim treinar aqui, eu estou nessa situação, eu quero emagrecer, eu quero ficar sarada. Qual a estratégia que você ia usar? A mesma, pessoal, a mesma estratégia. Vocês estão entendendo que não tem como separar as coisas? Você vai usar a estratégia que mais resolve para melhorar tudo. Né? Você termina melhorando uma coisa, vai melhorando tudo. Um outro estudo, né, de um grupo de italianos aí, comandados aí pelo Antônio Paoli, eles pegaram adultos de meia idade, né, idosos, com excesso de peso. E aí eles colocaram em três situações de exercício, né? Um grupo fazia um circuito de alta intensidade, o outro grupo fazia um circuito moderado e o outro grupo fazia cardio, né? Fazia só esteira, né? Fazia caminhada, corrida com abdominal. E esses grupos, eles treinavam durante 12 semanas, 3 vezes na semana, e eles contabilizavam um total de 50 minutos por sessão. E aí eles eram avaliados para força no leg press e na puxada, né? E eram avaliados também para percentual de gordura e circunferência da cintura. E aí o treino deles era mais ou menos assim, ó. Quem treinava contínuo fazia 30, 40 minutos, ali 65% da frequência cardíaca de reserva, na verdade, e no final fazia ali umas 4 séries de 20 abdominais, né? 20 abdominal é tipo open body abdominal, né? Faz qualquer coisa, faz abdominal, faz 3 de 20, 4 de 20. Já para o grupo de baixa intensidade, né, que ele segue mais ou menos essas recomendações tradicionais de treino de força, né, de exercício moderado, como é que eles faziam? Eles faziam 8 minutos contínuos na esteira, né, e eram 8 minutos moderados a 65% da frequência cardíaca de reserva, e ele fazia um treino de corpo inteiro na sequência, né, fazia 3 séries para cada exercício. Então empurrava, puxava, perna, e nos intervalos entre os exercícios ele fazia abdominal. Né? Todo intervalo entre os exercícios ele fazia abdominal. E nos intervalos entre as séries dos exercícios, eles descansavam 1 minuto. Beleza, então eles rodavam esse circuito até fechar os 50 minutos. Já para o grupo que treinava em alta intensidade, como é que eles faziam? Eles faziam um treino intervalado na esteira, que dava 8 minutos, então eram 2 tiros de 1 minuto na intensidade mais alta, recuperando 3. E eles começavam a fazer um treino de corpo inteiro também, o mesmo treino que o outro circuito de baixa intensidade fez. Só que como é que eles realizavam as séries, né? Eles faziam uma série para 6 repetições máximas. Ou seja, eles utilizavam uma carga que eles aguentavam fazer no máximo 6 repetições. E aí, quando eles terminavam de fazer, eles davam 20 segundos e faziam mais 2 repetições. Acabava, davam 10 segundos e fazia mais uma repetição. Ou seja, eles utilizavam um sistema de pausa, descanso, né? Tranquilo, faziam isso, rodavam esse circuito até dar os 50 minutos. Olha só o que aconteceu. Para os valores de circunferência da cintura, olha quanto reduziu o grupo que treinou o circuito de alta intensidade. Reduziu mais do que todos
os outros grupos. Já para a redução na quantidade de gordura, olha só a redução desse grupo. Também foi superior. E aí, quando a gente vai avaliar os níveis de força, né? O grupo que treinou em alta intensidade também aumentou mais força no leg press, nos 6 RM do leg press e nas 6 repetições máximas para o supino reto. E aí eu pergunto novamente a vocês. Se vocês pegarem um senhor, um adulto de meia idade, né, ou um idoso, ou no começo ali dos seus 60 e poucos anos, qual estratégia você utilizaria? Ele chegou querendo saúde. Qual a estratégia que mais melhorou a saúde? E aí ele chegou querendo melhorar o shape. Qual era a estratégia que você usaria? Você usaria a mesma estratégia, né, que foi a estratégia que trouxe os melhores resultados para tudo, tanto para os níveis de força, quanto para a composição corporal. E isso é melhorar mais a saúde. E aí o estudo do nosso grupo, né, o estudo do Matheus Barbalho, ele colocou idosas para treinar, né? Pegou mais de 300 idosos, né, 376 idosos, e colocou para fazer um treino de musculação com baixo volume e um treino de musculação com alto volume. E aí eles avaliavam essas idosas para capacidade funcional, né, através de alguns testes do Senior Fitness Test, sentar e levantar, flexão de cotovelo, sentar e alcançar. Avaliavam a circunferência da cintura, né, que é um parâmetro aí que está associado à doença cardiovascular, e o peso dessas idosas, né, além da força muscular. E aí o que acontecia, né? Essas idosas treinavam durante 12 semanas, 2 vezes por semana. E no final, os dois grupos aumentaram a força muscular, melhoraram a capacidade funcional e reduziram a circunferência da cintura. E sabe o que foi mais legal? Todas as idosas melhoraram nesses 3 parâmetros. Não teve ninguém que ficou sem melhorar. E a melhora, ela não foi diferente entre os grupos, tá? E aí, o que é mais legal desse estudo, né? Quem aumentou mais os níveis de força foi quem reduziu mais a circunferência da cintura, né? Então, vocês percebam que tem uma associação aí, né? Que vem tudo junto. Pô, aumentou a força e ao mesmo tempo reduziu mais a circunferência da cintura, né? Então, parece que está tudo relacionado, né? Não dá para separar as coisas. Se você melhora mais uma coisa, você vai terminar melhorando as outras também. E aí, o que é que você tem que escolher? Na verdade, você tem que escolher a melhor estratégia, né? Que melhore mais, seja para a saúde, seja que se o indivíduo ele é motivado para a saúde, ou se ele é motivado pela estética, né? Mas a estratégia não muda. E esse estudo ele é muito interessante, né? O estudo foi publicado ano passado e ele pegou 180 indivíduos com obesidade, né? Esses indivíduos eles estavam entrando num programa de perda de peso, né? Tipo numa reabilitação para perder peso. E aí eles faziam um acompanhamento de 1 ano. Tá certo? Eles eram avaliados por peso e para o condicionamento cardiorrespiratório. E aí, beleza. Aí eles começaram a intervenção, com 3 meses eles reavaliavam e depois reavaliavam depois de 1 ano completo de intervenção, né? E aí o que aconteceu? Os indivíduos que tinham os maiores níveis de condicionamento cardiorrespiratório no começo do treino, né, no começo da intervenção, eram quem mais perdiam peso após 1 ano. Então percebam que está tudo relacionado, né? O VO2 ali está relacionado ali com a perda de peso. E o melhor, os indivíduos que aumentavam esse nível de condicionamento durante a intervenção, eles também tinham um benefício adicional, eles terminavam emagrecendo mais, terminavam perdendo mais peso do que os indivíduos que não melhoravam o VO2, que permaneciam com o VO2 baixo. Então, esses estudos, na verdade, eles são um exemplo de que não dá para a gente separar as coisas. Não dá para a gente ter um treino para a saúde, um treino para hipertrofia, né? Um treino para melhorar o shape. Então, é isso que a gente tem que entender. Essa semana, por coincidência, eu estava comentando, né? Eu estava comentando com professores que eu oriento e falando que estava na hora da gente começar a mudar, né, a nossa imagem, a imagem que a gente passa para a sociedade em relação ao papel do profissional, tem que ter uma postura mais séria, né? Tá mais relacionado com as questões de saúde. E aí o professor meu disse, olha, mas eu não condeno quem trabalha com hipertrofia. Eu fiz, eu não condeno, porque senão você estaria me condenando.
né? Porque eu trabalho com hipertrofia, né? Se eu pego um indivíduo que está querendo saúde, certamente a estratégia dele ela vai visar hipertrofiar, como ela vai visar melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, como ela vai visar aumentar os níveis de força, por exemplo. E aí, pessoal, como consideração final, essa visão dicotômica entre treinos com objetivos estéticos, né, e para a saúde, para melhora da saúde e funcionalidade, ela parece ser utilizada fora de um contexto científico, né? Na verdade, ela é baseada na impressão, né, de como as pessoas enxergam as coisas, né, como as pessoas percebem as coisas. Além disso, essa premissa, né, que estética e saúde são antagônicas, né, como se, se eu treino para estética, eu não posso treinar para a saúde, né? Se eu quero estética, eu não vou ter saúde. Ela não é sustentada por uma lógica fisiológica, né? Como a gente já viu ao longo dessa aula. Exceto pelo aquele pessoal que emagrece de outra forma, né? Que ganha massa muscular de outra forma, né? Que faz isso utilizando agentes externos ao exercício que possam oferecer risco à saúde. Então, aquele pessoal que toma um remédio para emagrecer, ou que toma bomba para crescer, né? Aí sim, tudo bem. Fazendo uso desses agentes, você não estaria caminhando no caminho da saúde, tá bom? Mas exceto por isso. Se você treina sem usar nada, se você não toma remédio, não toma bomba, não existe diferença do treino para melhorar a saúde e do treino para melhorar a estética. Beleza? Então é isso, obrigado aí por me escutarem. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Nós vamos nos ver mais aí ao longo dessa nossa jornada. Estou muito feliz aí com a empolgação do time, né? Tem uma galera de Natal aí assistindo, quem quiser comentar alguma coisa, né? Mas depois a gente pode abrir também para um debate aí para quem tiver dúvida, né? Para quem teve alguma dúvida durante a apresentação.